Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18. E o versículo 22 até o versículo de número 39. Amados, Elias e os profetas de Baal é o título desta mensagem. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aqui ele achava que só sobrou ele, mas Deus depois mostrou que tinha realmente mais profetas que foram ali realmente guardados, protegidos, que não tiveram realmente ali contato realmente ali com Baal e realmente ali continuava adorando ao Senhor. Então disse Eli ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E se analisar, realmente ali estava também os profetas de Acera, mais 400, são 850 homens, profetas. Deixe-lhe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre ele a lenha e não lhe meterei fogo. Elias, ele falou assim: vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Deus. Então ele fez esse desafio, querido. Ele fez esse desafio realmente aí. Deixe-lhe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Ele falou assim: ó, pega esse bezerro, vocês realmente vai buscar realmente ali perante o Deus de vocês, se o Deus de vocês vai responder com fogo. E isso aconteceu, querido. Aconteceu realmente que os profetas de Baal aceitaram essa batalha. Mas presta atenção. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Vamos enfrentar esse desafio, como eles querem dizer. Tá, vamos topar então, ele disse. Vamos ver quem é Deus. Se é o Deus que você serve ou se é o nosso. Olha, querido, a batalha que Elias realmente ali enfrentou, mas Deus lhe honrou. Você vai ver realmente que Deus é Deus, o resto é conversa. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Vocês escolhem primeiro, vocês vão começar essa batalha. Elias estava dizendo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-lhes. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus.
pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Presta atenção, querido. O que é a falta de sabedoria, de deixar de ouvir realmente um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, e servir realmente um Deus que não faz nada para ninguém. Porque só o Senhor é Deus. Não existe outro. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam ele até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos vós a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Aqui ele pediu para encharcar de água, para que não tivesse dúvida que Deus ia responder com fogo, meu irmão. Tivesse água ou não, Deus ia responder com fogo, que desceu do altar, que ia descer do altar. Presta atenção, meu irmão. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Quer dizer, Senhor, o Senhor me orientou. Eu fiz aquilo que o Senhor estava pedindo, que o Senhor pediu. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu. Presta atenção. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você tem alguma dúvida, meu irmão? Esse só o Senhor é Deus não é só para colocar numa placa de uma igreja, não. Não estou aqui criticando. Nós temos que viver a história. Nós temos que viver realmente o que Deus manda. Nós temos que viver os preceitos, os mandamentos desse Deus que nunca parou de operar. Deus que ainda levanta profeta, querido. Profeta verdadeiro, não que traz profetada. Muitas pessoas usam a boca de Deus dizendo:
Deus me falou. Quer dizer, usa como se Deus estivesse falando. Deus me manda te dizer, e não se cumpre as profecias. Não se cumpre realmente ali, depois a pessoa, não, talvez você não estava bem, talvez realmente é que você realmente estava preocupado, não aconteceu. Deus quando fala, Ele cumpre. Deus quando Ele fala, Ele honra aquilo que Ele falou. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, meu irmão. Nós temos que tomar muito cuidado. Deus tem me alertado nos tempos para cá, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usar realmente o nome de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente usar o nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Quando a gente usar o nome do Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós usarmos o nome da Trindade Santa, o Deus Todo-Poderoso. Porque Elias foi um profeta extraordinário que realmente foi usado nas mãos de Deus. E ele teve a autoridade para dizer isso. Olha o que diz. Sucedeu, pois, que oferecendo-te a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Não me deixe envergonhado, como ele quer dizer. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Deus vela pela sua palavra, querido. Mas quando é o homem realmente que fala, quando é o homem que usa dizendo que Deus falou, aí a coisa é diferente. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no reco. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que só o Senhor é Deus? Você tem dúvida que só o Senhor é Deus, meu irmão? Que Deus possa te esclarecer, que Deus possa nos esclarecer e que Deus possa ter compaixão e misericórdia de muitas pessoas que deixaram a verdade da palavra de Deus e estão seguindo o engano, a mentira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fiquem na paz do Senhor Jesus.